texto está escrito assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos ler mais uma vez, vamos lá, 1, 2, 3. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos orar, vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus e Pai, Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala com cada um de nós, Deus. É o que eu quero te pedir essa noite. Usa-me por misericórdia, Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, como canal teu. No nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Levanta uma das tuas mãozinhas e diga assim: Deus, fala comigo essa noite de forma especial. Amém. Esse texto começa falando do apóstolo Pedro. Eu falei na parte da manhã que já lá no seu versículo de número 2, 1 e 2, nós vamos ver que Tiago é morto a fio de espada. E tudo isso era para satisfazer, aguçar o desejo do povo. Esse Tiago que morre a fio de espada é o mesmo que vira para Jesus e diz assim: Senhor, me permita beber do cálice que o Senhor vai beber. Aí Jesus vira para ele e diz assim: rapaz, como é que você pode beber do cálice que eu beberei? Você não tem noção do que você está pedindo, mas já que você está pedindo, é o primeiro dos apóstolos a morrer. Nós vamos observar que logo em seguida o texto começa a mostrar que Herodes gosta disso, porque vê que o povo gosta. E eles começam então a procurar alguém de nome. No meio daqueles que pregavam, no meio daqueles que seguiam a seita chamada O Caminho. E eles começam aqui a procurar alguém. E eles descobrem que existe um alguém, e esse alguém é Pedro. Para que você entenda, Pedro é o líder da igreja. Pedro é aquele que Jesus vira para ele e diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, claro que quando Jesus diz tu és Pedro, chama ele de Petrus, pequeno fragmento de rocha. E quando Jesus vira e diz assim, sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, Petra, a rocha. Ele vira para Pedro e diz: Pedro, você vai ser um pequeno fragmento de mim, que sou a rocha. E Pedro então ouve de Jesus a frase que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Nós vamos começar a analisar esse texto e ver algumas coisas aqui. Como que um versículo mostra tantas coisas. E nós vamos acompanhar nesses versículos que então Pedro é preso. E que o objetivo é que ele fosse morto no dia seguinte. Ele é guardado por uma escolta de guardas, de 4 guardas, sendo renovados a cada 6 horas. Para você ter noção, os guardas foram mortos depois. Herodes manda matá-los depois que Pedro foge da prisão. Porque aqui acontece algo lindo, irmãos.
O anjo, quando desce para libertar Pedro, é muito comum uma manifestação de alguém que deseja soltar uma outra pessoa, que aconteça de fora para dentro. Só que o anjo dá o livramento ao apóstolo Pedro de dentro para fora. Nós vamos ver que alguns milagres aqui começam a ser dado ao apóstolo Pedro. Mas esse versículo de número 5, deixa nele agora, por favor. O texto diz assim, nós vamos ler mais uma vez. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nós vamos olhar aqui alguns personagens desse culto, dê-me toda a sua atenção a partir de agora. Nós vamos ver nesse texto alguns personagens. Nós vamos ver que o texto fala de uma igreja que ora. Mas quando o texto se refere nessa versão, vai falar e vai chamá-la de parte. Vai mostrar que havia um grupo que intercedia, pelo apóstolo Pedro. Até você pegou, diga amém, por favor. Daqui a pouco, no desenvolver, você vai entender onde o Espírito vai nos levar. Então havia, por parte da igreja, uma oração a favor dele. O texto é muito claro, diz que a oração era incessante. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Até porque o pastor Joel pregou na terça-feira sobre esse texto aqui, foi usadíssimo. Eu quero pregar aqui, quero te levar a algumas concepções. Eu quero te fazer entender algumas coisas que talvez estivesse acontecendo com Pedro na cadeia. Você imagina que agora Pedro está preso e que fica tentando imaginar de que forma vai vir o socorro para ele. E que naquele momento pensa que é o fim. Na mente dele não tem mais jeito, não tem mais solução. Inclusive na mente do apóstolo Pedro eu posso tentar conjecturar que havia um nível de frustração. Deixa eu te fazer entender o porquê que só uma parte da igreja ora. Como assim, pastor? Se nós formos ao versículo 12, diz que havia uma casa, a casa de Maria, orando por ele. Uma casa orando. Só que o apóstolo Pedro é daqueles que no seu primeiro sermão 3.000 se convertem. No seu segundo sermão 5.000 se convertem. Agora o texto diz assim, ó. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vamos entender, repita comigo, era uma casa. E quando eu digo que era uma casa, nessa casa havia uma limitação. Se coubessem 50, não adianta você tentar colocar 52. 54. Havia uma parte da igreja que intercedia. Imagina você no lugar do apóstolo Pedro se perguntando: cadê a outra parte? Cadê o restante dessa igreja? Cadê aqueles ao qual eu preguei e falei do amor de Jesus? Cadê aqueles que se renderam a partir de uma ministração que eu fiz? Cadê esses? Por que uma casa intercede, quando na verdade muitas outras deveriam de estar intercedendo? Imagine você se alguém chega para Pedro e diz assim: Pedro, tem uma casa orando por você. E Pedro dissesse apenas uma casa. Como é que é isso? Eu me dei tanto por eles. Eu orei tanto por eles. Eu busquei tanto por eles.
que apenas uma casa? Por que não mais que uma casa? Por que o texto não registra outras casas, outros grupos, outras aglomerações de pessoas? Por que uma casa? Ah, pastor, porque eles estavam com medo, entendo. E, pastor, porque também não havia espaço físico, entendo. Mas essa casa não tinha porta, não havia janelas. Por que as pessoas não podiam, já que não havia espaço para elas do lado de dentro, não podiam se aglomerar do lado de fora? Porque quando você precisa, você vai contar e você não tem. Porque quando você acha que o número é grande de pessoas intercedendo por você, e quando você vê na prática, muitos vão dizer assim: estou orando. Tá nada. É uma parte que ora. Como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu faço para lidar com o nível de frustração? De achar que estão orando por mim, e eu descubro que uma casa está orando por mim. Não tem mais de 50 pessoas nessa casa. Não caberia mais de 50 pessoas. Cadê todos aqueles outros? Cadê meus amigos? E numa hora dessa, a gente se coloca no lugar do apóstolo Pedro e dói, irmãos. Eu escutei há muitos anos atrás, eu não era nem pastor, eu era ovelha na Igreja Universal. Eu escutava o bispo Macedo dizer que vida de pastor é uma vida solitária. Que enquanto você é útil. Eu ouvi uma vez Luiz Hermínio dizer algo também, não sou fã de verdade, não tenho nada contra, por favor, mas não sou fã. Mas eu ouvi ele falando algo, dizendo assim: você sabe há quanto tempo eu não oro por mim? Há anos. Porque todas as vezes que eu dobro o joelho para orar, são tantas pessoas para orar, que no final da oração eu estou tão cansado, que eu esqueço de orar por mim, pela minha família. Que isso, gente? Que nível de frustração é essa? Que difícil é entender isso. Estou conjecturando. Qual é a luta que eu tenho para conseguir entrar nessa história de saber que só havia uma casa, demonstrada no texto, orando incessantemente por Pedro. E os outros? Agora eu quero falar um pouquinho dessa casa que orava e que descobre que antes da oração vem a união. Repita comigo: primeiro eu me uno, para depois eu orar por alguém. A maior dificuldade é a união, irmãos. Por que a maior dificuldade é a união? Porque às vezes a dor do teu irmão não é a tua. O que eu mais vejo nos dias atuais são pessoas perdidas e o inimigo cirandando. Pessoas desorientadas e o inimigo desculpa a expressão, bagunçando. O que eu mais vejo hoje em dia é aquilo que a gente chama da aparência. Os muros são pintados por fora, os portões são vira e mexe pintados, mas por dentro
Está tudo no reboco. Você imagina essa igreja agora? Essa parte que resolve se unir para orar. Você consegue olhar para eles e dizer assim, podiam vir outros, mas não cabe, mas podiam ter batido a porta, mas não cabe, podiam estar conosco nas janelas, mas não cabe porque não é a tua dor, não cabe porque não mexeu com as estruturas da sua casa, por isso que não cabe. Já tem alguém orando, então quem está orando é suficiente. Quem intercede é suficiente. Deixa eles. E os que estão do lado de dentro, esses já começam a sentir a dor do peso de uma oração incessante. Se houvessem mais conosco aqui, Márcia, nós nos dividiríamos. Mas eles não se cansam de orar. Eles buscam. Então tem uma igreja que está distraída, tem uma igreja perdida, tem uma igreja desorientada, tem uma parte dessa igreja e tem uma pequena parte intercedendo por alguém que está preso e que vai ser morto no dia seguinte, se não houver nada da parte de Deus para mudar essa história. É isso que eu vivo aqui. São essas duas realidades. De alguém que precisa de oração, de alguém que ora e de alguém que não ora. De alguém que não tem mais forças. Há um ditado antigo que diz que doença não dá em poste. Eu não consigo entender o porquê que não estão orando por mim. Eu não consigo entender o porquê que essa parte que ora é tão pequena. Não consigo entender. Mas pastor, deixa no 5, mas pastor, o texto diz que ele estava guardado. Sim. Pastor, era Deus guardando? Sim. Mas é você que está lá dentro? É você que consegue sentir as dores de quem está dentro, sendo guardado por Deus? Se trocar de lugar com essa pessoa, você vai orar mais. Era Pedro. Era ele. Para você ter noção, em Atos 5:15, as pessoas acreditavam tanto em Pedro, que o texto diz assim, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Você entende? Como Pedro não conseguia tocar em todo mundo, eles deixavam os enfermos em macas, em leitos, para que a sombra de Pedro projetada pudesse tocar em algum deles, e eles serem curados. Imagina, hoje tu há uma evidência, hoje você é a expressão de Deus, hoje
Hoje você é o instrumento do Senhor, amanhã tu está preso, e poucos são aqueles que de fato vão orar por você. Isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Dá um misto de revolta. Dá um misto, coloca lá em Atos 12:5. Dá um misto de tristeza. O porquê que só essa casa ora. Deus queria mostrar para Pedro o poder de uma pequena parte da igreja que ora. E queria mostrar para parte da igreja o poder da união em promover milagres em Cristo. Deixa eu falar com você agora aqui. Podem ser poucos os que oram por ti, mas Deus manda dizer que é o suficiente para movimentar os céus por você. São poucos, mas Deus vira assim: diga a eles, acalma o coração, pois eles não precisam de muitos. Não são muitos. Muitos vão dizer que vão orar, mas só uma parte de fato vai dobrar o joelho e vai orar. Guarda isso. Mas Deus está dizendo que essa pequena parte que vai dobrar o joelho, que vai orar, vai ser suficiente para mover os céus por vocês. O céu vai se movimentar. Deus vai dar ordem ao anjo. Não vai ter terremoto, não. O anjo vai aparecer do lado de dentro. Ele não vai respeitar as cadeias. Ele vai vir com ordem do céu para vocês. Ele virá com ordem dos céus para a tua vida. Ele vira e diz assim: sabe, Pedro, eu queria te mostrar que não é com muitos. Eu não preciso de muitos. Aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. Tem poucos orando, mas os poucos que tem são suficientes. São poucos orando por você, mas os poucos que existem são suficientes para mover o céu. Deus está falando com você: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, pois eu já reservei poucos que vão orar por você no dia da tua angústia, no dia do teu sofrimento, no dia das tuas dores, no dia que você estiver sentindo pequenininho. Eu vou incomodar os meus. Eu vou tomar eles em sonho. E no sonho que eu vou dar, eu vou dizer: ora por ele. Ora por ela. Ele está sem força, ela está sem força. Mas o meu Deus manda eu te dizer: aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma. No mundo espiritual, Ele preservou poucos que estão intercedendo, que vão interceder por você. Poucos que vão guerrear no mundo espiritual pela tua vida. Poucos que vão dizer assim: Deus, faz um milagre. Deus. Então eu quero falar com os Pedros aqui. Para você que necessita de uma oração, eu preciso mostrar para você o poder de uma pequena parte de uma igreja que ora. Pequena, mas suficiente. Pequena, mas relevante. Pequena, mas quando intercede o céu estremece. Pequena, mas eu estou recolhendo cada palavra que sai da boca.
pequena. Eu falei aqui, eu falei de um casal aqui, dentre tantos, né? Dar nome é muito complicado, mas tem um casal aqui, um casal já com uma certa idade. Eles vieram de uma outra igreja, sabe? E dessa igreja ao qual eles vieram, eu conheci o pastor deles, já um senhorzinho, já idoso, já nem pastoreia mais. E disse: pastor, o casal está lá na sua igreja. Eu disse: está, são trabalhadores? Eu disse: são. Disse: pastor, o senhor não tem noção o quanto eles são voltados para a oração. Foram os casais mais dignos que Deus me permitiu pastorear nesses anos todos. Se eu dizia vai, eles iam. Se eu dizia vem, eles vinham. Ele falou: pastor, o senhor não tem noção, Deus colocou pérolas na tua mão, sabe? Deus colocou pessoas. Eu quero falar disso com você. Às vezes eu olho em meio a essa pandemia, tanta dificuldade, igreja sem uma estrutura ainda financeira. Deus, como é que nós resistimos, ou como é que nós estamos de pé? Foi o que a Jennifer disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Como que isso tem acontecido? Por que até o dia de hoje? E aí o Senhor virou e disse: sabe aqueles pequenininhos, sabe aqueles que o dízimo é baixinho, sabe, Alexandre? Não, o valor é tão irrisório em vista de um grande compromisso, mas são através deles, através dos joelhos deles no chão, que eu tenho sustentado essa casa, que eu tenho sustentado a tua vida. Deus está dizendo: Ele não vai botar grandões, Ele não vai botar pastores, Ele não pode pôr, pode, Ele vai botar servos para orar por você. Então aquieta o teu coração, confia no Senhor, pois a qualquer momento o livramento vai chegar. Vai chegar. A parte final desse texto, nós vamos ler o texto novamente, versículo 5. Eu estou caminhando para o fim dessa meditação. O texto diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? É uma igreja que ora por coisas específicas. Não tinha um orando por isso, outro orando por aquilo. Eles estavam em concordância. Vou tentar imaginar a oração de um: Deus, não deixa ele ser morto não. A oração de uma outra: Senhor, ele tem tanta coisa para fazer aqui entre nós. A oração de um outro: Deus, eu amo tanto. Justo agora que eu criei uma afetividade tão grande com ele. Palavras diferentes, mas com o mesmo objetivo. Uma igreja que ora por coisas específicas, que não está dividida. Repita comigo: é pequena. Fala assim: um número é pequeno, mas não tem divisão. Pegou? Mas eu quero trazer uma palavra de aconchego e acalento para essa igreja que ora. Porque para Pedro, ele já entendeu. Ele já entendeu que o milagre vai acontecer. Tem uma igreja que ora, é só aguardar. Tem parte dessa igreja que intercede, é só aguardar. Mas em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 11, o texto diz assim:
Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Você entendeu? Eles estão numa guerra. Tem um povo sob o comando de Josué que está guerreando, está lá no combate. Aí o texto diz no versículo 11 assim, ó: Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Aí no versículo 12 vai dizer assim: Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Repita comigo: Arão e Hur. Eram dois, não eram muitos, mas o suficiente para sustentar as mãos do homem de Deus erguida durante toda uma madrugada. Hoje Deus me manda dizer para vocês assim: não serão muitos. Deixa eu repetir para você: não serão muitos. Deixa eu falar mais uma vez: não serão muitos. Pode ser que sejam apenas dois, Arão e Hur, mas vai ser o suficiente para sustentar a vitória que vai chegar na tua vida. Tem uma igreja orando, tem parte de uma igreja orando, tem parte de uma igreja intercedendo, tem uma outra parte que sei lá onde está, eu não sei, mas tem uma pequena parte lá na casa de Maria que ora incessantemente. Essa pequena parte é um suficiente. Uns poucos será o suficiente para Deus cumprir aquilo que Ele disse que cumpriria. De repente na sua casa é só você. De repente na sua casa não tem mais ninguém. É só você que ora. Deus está dizendo: continua orando, continua intercedendo incessantemente, pois através da tua vida, eu, Senhor, promoverei um milagre dentro do teu lar. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Deus não esqueceu de você, tem ouvido a tua oração. Vira para você e diz: continue me buscando, continue se derramando. Podem vir os músicos, continuem se derramando, continue me buscando, porque a qualquer momento eu me manifestarei. São poucos, são poucos, mas são tão valiosos. Moisés teve humildade de não subir sozinho. Valoriza quem ora por você. Valoriza quem busca por você. Aprenda a valorizar os pequenos começos. A entender que se você começar muito grande, você nunca vai saber como é que foi lá embaixo.
E se um dia você tiver muito grande, entenda que para sustentar tudo isso, poucos compromissados são suficientes. Eu não sei quantos, nós temos uma das nossas pastoras. Vem cá, pastora Maíra. É uma jovem, gente. Que descobriu um tumor, ainda que benigno, na cabeça. Vai precisar humanamente passar por uma cirurgia. Mas se houverem poucos que orem, se houverem poucos que busquem, você acredita que é suficiente de Deus promover um milagre? Um dia eu estava reunido com os pastores e eu disse a ele: quer ver como é que eu vou fazer a oração de vocês mudar? E aí eu passei o microfone e disse: ora você. Aí um orou 15 segundos, 10 segundos. Aí eu tirei o microfone e dei para o outro: ora você. Senhor Deus abençoa. Aí para o outro: ora você. Aí o outro: ora você. Aí oraram. Aí eu falei: quer ver como é que eu vou fazer a oração de vocês mudarem? Virei para um e disse assim: imagina que eu tivesse acabado de receber um telefonema agora, dizendo que o seu filho sofreu um acidente e que depende da tua oração. Virei para o outro e disse: imagina você. Virei para o outro e disse: imagina. Virei para o outro e disse: imagina. Agora ora de novo. A oração muda, irmãos. Só que tem uma igreja orando por Pedro. Tem uma parte de uma igreja que intercede por ele. E nós somos parte da igreja de Cristo na terra, irmãos. Eu quero te convidar, o apelo hoje é esse. Nós podemos contar com as tuas orações. Na tua oração você pode dizer assim: Deus, os filhos precisam dela, Deus. Nas tuas orações você pode virar e dizer assim: Deus, o esposo precisa da esposa. Nas tuas orações você pode dizer: Deus, é nova demais. Eu não sei como você vai orar. Mas eu sei que se nós orarmos incessantemente a favor hoje dela, e amanhã também, e depois da manhã também, eu creio no movimento dos céus. Hoje nós somos pais, tanto de um quanto do outro. A mamãe dela está na Alemanha, o papai dela está lá no Nordeste. Eles só têm a gente. São como filhos. E eu não quero, eu não nasci para mudar a cronologia natural das coisas, inverter esse processo. Só que eu faço parte de uma igreja, e eu quero convidar você para orar comigo. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, pois nós oramos de manhã e Deus foi lá naquele hospital, e hoje ela está aqui conosco, e eu quero orar junto contigo. Pela manhã eu disse para o mundo espiritual, pastora Maíra, que sobre a tua vida não vale palavras de encantamento, palavras de feitiçaria, palavras de macumbaria, toda obra do inferno, em nome de Jesus,
cai por terra. Eu preciso de uma igreja que ora comigo. Eu preciso de uma... Isso, abre a tua boca agora. Abre a tua boca agora. Eu preciso de uma igreja que ore comigo. Eu preciso de uma igreja ousada que diga: tumor, em nome de Jesus, saia! Uma igreja que interceda, uma igreja que busque, uma igreja que ore, 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 ore. Abra a tua boca e ora agora, ora agora, ora agora. Isso, diz: meu Deus, toca agora. Do mesmo jeito que o Senhor agiu com Pedro. Ah, meu Deus, nós estamos intercedendo. Sim, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, é a tua serva, meu Pai. O Senhor não a ungiu, ó Deus, ah, meu Pai, para que tivesse este final, meu Pai. No momento que eu tocar, meu Pai, no alto da cabeça dela, meu Deus, que não seja minhas mãos, ó Deus, e sim as tuas mãos, ó Pai. Meu Pai, eu dou uma ordem agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Tumor, saia daí agora. Aí não é o teu lugar. Se por um caminho tu entrou, por 7 tu vai fugir, por 7 tu vai fugir agora. Eu quero fogo aqui agora, ó Deus. Fogo 70 vezes 7, meu Deus. Começar agora a arrancar esse tumor, começar agora a desfazer esse mal, meu Pai. Ah, meu Deus, se fizeram algum mal, eu não sei o que é aí, meu Pai, mas o Senhor sabe. E agora, meu Deus, eu desligo agora esse mal na vida dessa pastora, meu Pai, da tua serva. Eu desligo esse mal aqui na terra, meu Pai. Ah, meu Pai, e ligo a vitória dela nos céus, meu Deus. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, enfermidade é o teu nome. Eu ordeno agora, agora, agora. Você que crê, profetiza: mal agora, tumor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: saia, sai. Deus, nós declaramos sobre a vida dela, meu Pai, uma palavra chamada cura. Meu Deus, eu quero o anjo da cura aqui agora, meu Pai, para tocar ela, meu Pai. Ah, meu Pai, nós profetizamos a cura e declaramos com os olhos da fé que esse anjo está tocando aí agora, está fazendo essa operação invisível. É o que nós cremos em nome de Jesus. Enquanto tu ora por ela, Deus cuida dos teus. Enquanto tu ora por ela, Deus cuida dos seus. Deus, nós profetizamos no nome de Jesus vida. Nós cremos, Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. O poder da igreja que Te ora. adorarei. São poucos, mas são suficientes. Estás aqui, mudando os destinos. Eu creio, Deus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Te adorarei, te adorarei. te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de
promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Eu creio, Deus. sei quem tu és. Eu creio, Deus. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. De manhã nós estendemos as nossas mãos para lá. De manhã nós estendemos as nossas mãos para lá, na direção do hospital. Eles estavam ouvindo, assistindo. Depois entrou um médico e decidiu dar alta. Estão conosco aqui. Hoje eu posso visualizar e liberar uma palavra. Você pode aí liberar uma palavra para a vida da pastora Maíra? Isso, vai, libera, vai. Tem poder, palavra, sela decreto, palavra 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 sela decreto, nós liberamos uma palavra, uma frase que em nome de Jesus, o milagre já aconteceu. Nós cremos.